A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ulisses, tudo bem? Irmãos, eu estou aqui nessa tarde maravilhosa para trazer um pouco de testemunho para você do que Deus tem feito na minha vida, na minha caminhada, na minha chamada e na minha conversão como evangélico. Eu converti com 19 para 20 anos e tem 25 anos que eu venho caminhando, sabe, na presença do Senhor, muita luta, mas que as lutas têm feito eu dar saltos na fé. Não é fácil e graças a Deus, mas aprendendo bastante com a palavra de Deus. E eu estou aqui para contar, testemunho de fé. Irmãos, já preguei muito evangelho, assim, evangelizando. Fui para cadeia, para penitenciária, pregar a palavra, hospital, metrô, pregando a palavra, evangelizando. Também culto no ar, dentro de favela, pregando, evangelizando. Fazia obras missionárias também, subi montes, fazia campanhas assim, de um ano para o outro ano, fechando elo de 60 dias, sabe? Já também fiz propósito de consagração, jejum, de 4 a 5 dias sem comer nada, e lendo a Bíblia, orando, de meia-noite até 6 horas da manhã, e o Senhor tem honrado, o Senhor tem manifestado. E eu quero contar para você que Deus, Ele tem me chamado também com propósito de libertação, ganhador de almas, e o Senhor tem me levado para fora para pregar a palavra. E nessa oportunidade que eu tive indo para fora, tivemos pregando no interior de Minas também, trabalhamos lá, dirigimos igreja lá, trabalhamos lá ganhando fazendeiros, donos de supermercados, agricultores, homens que trabalhavam em lavoura. Eu tive que trabalhar em lavoura para ganhar homens que trabalhavam em lavoura, todo tipo de pessoa, sabe, bezedeiro, católico, muitas pessoas carentes, necessitadas, e Deus me falou que eu ia adiante mais, e Deus me levou para outra cidade, me levou para o Rio de Janeiro. Irmãos, meu ministério é um ministério espinhoso. E quando Deus me levou para o Rio de Janeiro, pela oportunidade de eu conhecer lá, através de um pastor amigo meu, ele estava dirigindo uma igreja lá, em Manguinhos, e eu tive a oportunidade de ir lá pregar na igreja. E quando eu cheguei lá, eu tive lá, e numa noite que eu dormi lá na casa desse pastor, eu tive uma visão, e Deus falou assim: homem, eu vou te dar uma experiência tão grande, mas tão grande, que eu vou aumentar a sua fé tão grande, que você nunca viu coisa igual. Irmãos, quando eu fui ali, que eu tive a experiência ali, ali, irmãos, Deus começou a falar comigo, porque ali é uma cidade muito carregada de idolatria, muito carregada de bruxo, muito carregada, com conflito, Cheguei a entrar na favela de Manguinhos, Mandela, cheguei a entrar na favela de Vila do João, Praça das Nações, Complexo do Alemão, Rocinha, Morro do Vidigal, Taquara, Vargem Grande, Tijuquinha, Rio das Pedras, muitas daquelas favelas, Eu entrei e, como um evangélico normal, assim, indo e pregando, indo e ganhando alma para Jesus, mas só que eu não sabia que Deus falou. Ele falou que ia me dar uma fé, que eu iria ter uma visão praticamente muito mais aberta do que eu já tinha. Irmãos, fui para lá casado, fui para lá com minha esposa,
E a primeira experiência minha foi morar numa favela chamada Vila do João. Aluguei uma casa, arrumei um emprego e tudo mais, e aí fomos morar lá. Irmãos, eu nunca vi uma cidade tão, mas tão carregada de conflito e de bandido como o Rio de Janeiro. Nós passava na rua, eram motos passando com fuzil, homens com fuzil AR-15, com 12, com 380 na cintura, sabe? Homens no bar com metralhadora, homens na esquina, homens, entendeu? Era esparramado, irmãos. Em todo lugar da favela que você passava, era esparramado. Se você passava na rua, se você passava no beco, se você passava, entendeu? Era esparramado. E o Senhor falou: eu vou te dar uma fé que você nunca teve na sua vida, para você entender que eu te chamei. E eu aluguei uma casa lá, 3 cômodos, um banheiro e tudo mais, e fui morar lá por causa de quê? Amor ao Evangelho. Amor ao Evangelho, pregar, ganhar almas, entendeu? Ganhar almas pro reino. E eu fui morar lá, e o que acontece? Como pastor, eles não mexem com pastor, eles não mexem com quem é evangélico, eles não mexem. Falei: amém. Se eu tiver de ir para o céu, vamos para o céu, né? Seja feita a vontade de Deus. E ali comecei a pregar, minha sede aumentava. Ali tem muita igreja pentecostal. O bom de favela assim que tem no Rio de Janeiro é que em cada quarteirão são 10 igrejas, irmão. São 10 igrejas. Quanto mais as drogas, a bandidagem, mais igreja tem dentro dessas favelas. Você entra num lugar desse, nossa, o que tem de igreja é uma do lado da outra. E eu fui com aquela experiência e tal de ganhar alma, eu já tinha aquela sede, aquele chamado aqui em Belo Horizonte. Então quando eu cheguei no Rio, eu cheguei e falei assim: não, eu estou no aquário. Eu estou no aquário, a rede está na minha mão, e eu comecei a ir para os becos e tal. 3, 4 pastores, e nós começava, e eu via que os irmãos lá têm muita fé. E nós começava a pregar nas igrejas, pregar nas igrejas, e nós pregava nas igrejas. Os testemunhos lá é gigantesco das almas lá que se convertem lá. E quando nós começamos a pregar, e aí eu comecei a pregar e tudo mais, e levava minha esposa e tudo mais, e o que acontece? Nós ganhava almas para Jesus, e foi ganhando almas para Jesus, dentro daquelas favelas, dentro daqueles becos, e aqueles homens com arma, com metralhadora, com 765, sabe assim, com fuzil, com 380, com 38 na mão, 38, sabe? Eles comandavam, eles faziam, sabe, as regras da favela, eles faziam tudo. Quem estava lá tinha que pagar R$50, né? Os comerciantes, sabe? As padarias, os camelô tinham que pagar R$50 para eles, né? Os donos de aluguel. E quando tinha algum conflito, tinha algum problema, não era a polícia que resolvia, era eles que resolviam. E eu olhava para aquilo e eu falava: meu Deus, o Senhor fala assim: ó, você vai pregar, você vai ganhar almas. Olha, você vai ganhar almas. Eu falei: meu Deus, é um lugar que não tem lei, não tem lei. Sabe o que é um lugar que não tem lei? Eu fui para esse lugar, mas eu fui justamente com foco, salvação. Ou aqui, ou eu vou morrer, ou aqui eu vou pregar, eu vou ganhar almas para Jesus, mas meu foco era ganhador de almas. E eu fui com tudo. E quando eu cheguei lá, irmãos, que eu comecei a pregar, a profetizar, entregar mistério, e os irmãos gostaram da minha ida para lá, no pastor tal, e eu canto corinho, pá, e revelação, e profecia, e mistério, e tal, e entregando um recado, que a sepultura estava fechando, que Deus estava tirando, entendeu? Aleluia, glória a Deus, dando um livramento de bala perdida e tal, e entregando o mistério de Deus. E o que acontece, irmãos? Muita gente começou a se me rodear. Não, fica aqui no Rio, aqui no Rio, né? Deus tem uma chamada grande para você, fica aqui, tal, e só que eu moro em Belo Horizonte,
meu negócio era ir para Belo Horizonte. Então, irmãos, foi uma chamada gigantesca. E se você está passando por isso, se você está vivendo por isso, olha, deixa eu falar para você, não tem coisa melhor do que você estar na terra e você viver pela fé, você respirar pela fé, você andar pela fé, você ver pela fé, você sentir pela fé, você, sabe, tomar decisão pela fé. Não, hoje na terra, não adianta você viver com um propósito físico, porque na terra, se você confiar, você perde a sua salvação. Se você confiar naquilo que tem na terra, você perde a sua salvação, você perde a sua vida, né, para o pecado, para o mundo, sabe, para o diabo, para a morte. Então quem tem Jesus tem segurança por onde ele anda, por onde ele vai, aonde ele entra, ele tem segurança. Só por causa de quê? Primeiro, nem a morte, nem a vida, nem o inferno, nem os demônios, nem principado, nem potestade, nada, é nada. Então se você tem essa convicção, Deus é contigo, amém? Até o próximo vídeo e eu vou estar falando para você das grandes maravilhas, das grandes obras que Deus tem feito na minha vida. E assim eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, amém?